Oi, gente. Nós vamos hoje, então, dar uma explicada na lista 11. A lista 11 fala sobre as funções do segundo grau, tá? Por que ela é chamada de função do segundo grau? Então, estão vendo aqui, ó, esse 2 aqui é o maior expoente da letra X, né, ó? Então, por isso, ela é chamada do segundo grau. Bom, vocês já aprenderam que f de x é a mesma coisa que y. Este A, B e C são números reais e o A é diferente de zero, tá? Então, vamos lá, ó. O A sempre vai ser aquele número que multiplica o x que está ao quadrado. O B, aquele número que multiplica o x. E o C é o número que vem sozinho, sem x, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que o A não pode ser zero, B e C podem, tá bom? Então, olhando aqui os exemplos que estão lá na lista 11, f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Então, vamos lá. Quem é A? Então, A é 1, né? B é 1 também. E C, o número que vem sozinho, sem x, é menos 6, tá bom? Então, vamos lá, letra B. Quem é A? A é menos 1. E B e C. Bom, vamos lá. A é o número que está com o x que está ao quadrado, é menos 1. Eu não tenho o número que está com x, nem o número que vem sem x. Então, isso significa que o B é 0 e o C também é 0, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora, nós vamos para o cálculo das raízes da função do segundo grau. Para a gente calcular as raízes, nós vamos ter que dar uma lembradinha no ano passado, onde eu tinha a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é delta B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Depois, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é esse delta aqui, sobre 2 vezes a. Quem é esse a, esse c, esse b? São esses elementos aqui, ó. A gente vai substituir nessas fórmulas e vai achar os resultados, tá? Então, raízes da função é quando y é igual a 0. Eu sei que y é a mesma coisa que f de x, ok? Então, eu substituo aqui por 0. Então, 0 é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Então, vamos lá. Quem é A? A é 1, B é 1 e C é menos 6, ok? Então, substituindo aqui no delta, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos lá. Quem é o B? B é 1 e vai ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o C, que é menos 6. Olha lá a regra de sinal, hein? Então, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Aqui, ó, uma multiplicação de 3 elementos. Então, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, o meu delta é igual a 25. Prontinho, achamos o delta 25. Ok? Bom, então, vamos achar o x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Substituindo esse delta aqui, é esse que eu acabei de calcular. Então, x é igual a menos o b é 1, mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes a. A é 1 também. Então, essa conta aqui, ó, igual assim, menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, 2.
Então, agora eu tenho duas contas. Uma em que o 5 é positivo, a outra que o 5 é negativo. Então, ó, a gente vai dividir aqui, ó. X1 vai ser menos 1 mais 5 dividido por 2. E o x2, que é a outra conta, que o 5 é negativo. Menos 1 menos 5 dividido por 2. Então, aqui, ó, eu devo 1, tenho 5, eu tenho 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. E aqui, eu devo 1, devo 5, então eu devo 6 dividido por 2, menos com mais é menos, 6 dividido por 2 é 3. Então, achei esses dois x aqui, quando o meu y é 0. Então, eu vou chamar o ponto A, eu achei dois pontos, ponto A, ponto B. O ponto A, 2, o y é 0, certo? O x e o y, lembram do par ordenado? E o ponto B é menos 3 e o y também é 0. Isso significa que a nossa parábola, que nós vamos ver daqui a pouco, ela vai cortar o eixo x nos pontos 2 e menos 3. Então, vamos lá. Outro ponto importante, então nós vimos dois pontos já, né? É o vértice, tá? A parábola é uma curva e aí nós vamos ter o vértice. O vértice seria o ponto V. A gente já descobriu dois pontos, o ponto A e o ponto B. Agora o ponto V. Ó, o x desse ponto V é só eu obedecer essa fórmula. E o y desse ponto V é só eu obedecer essa. Então, vamos lá, voltando para o mesmo exercício. Quem é A? A é 1, B é 1 e C é menos 6. E eu já descobri que o delta é 25, é isso? Então, quanto é o x desse V e o y? Então, vamos lá calcular. Ó, xv é menos B sobre 2 vezes A, não é isso? Vai ficar menos 1 dividido por 2 vezes 1. Então, aqui vai dar menos 1 dividido por 2, então é menos meio. Então, o xv, então, ponto V, achei o primeiro endereço dele, né? Menos meio. Vou pro ponto e vírgula, porque como é um número decimal com vírgula, tá? Vamos lá, YV. YV é menos delta sobre 4 vezes A. Então, menos delta sobre 4 vezes A. Eu sei que o delta é 25, que a gente calculou lá anteriormente. 4 vezes o A. Quanto é o A? O A é 1. Então, dá menos 25 dividido por 4, que vai dar menos 6,25, tá? Então, menos 6,25. Pronto, então agora eu tenho três pontos, o A, o B e o V, tá? Então, vamos agora aprender a montar o gráfico com esses pontos que a gente tem aqui, tá bom? Então, ó lá, agora o gráfico, eu sei que eu tenho o ponto A, que aí eu tenho que foram descobertos pelos zero da função, é isso? As raízes ou zeros. Aqui o ponto V, que é quem? É o vértice, né? Vamos até por aqui. Foi tudo que eu calculei até agora, certo? Então, o vértice, que é o ponto V, tá? Então, agora eu vou colocar esses três pontos aqui no plano cartesiano que eu já deixei aqui montadinho, tá bom? Então, vamos lá. O ponto A é quando x, né? Ó, x e y, né? Quando x é 2. Então, quando x é 2, tá aqui. E o outro ponto é quando x é menos 3. Então, aqui, menos 3, tá bom? Bom, e o outro ponto é menos meio do x com menos 6,25 do y. Então, ó, menos 6
aqui. Se fosse na metade, seria menos 6,5, então é metade da metade. Então, aqui, ó, menos 6,25. E aqui é menos meio. Então, menos meio seria aqui, né? O meio aqui. Então, menos meio. Então, vamos traçar agora aqui para sair esse ponto. Prontinho, ó, saiu o ponto. Aí, eu liguei, né, com esses 3 pontos, ó, eu liguei e já saiu aqui a minha curva, que ela se chama parábola, e é a curva que faz uma função do segundo grau, tá? Uma coisa que eu quero que vocês, então, aprendam, tá? Então, esses 2 pontos aqui, ó, que é onde a parábola corta, são os zeros. Vamos marcar aqui, ó. Aqui, ó. Este ponto, 0. E aqui também é o 0, ou raiz da função, né? Aqui é 0 da função. Tá? Bom, aqui é o ponto V, que é chamado de vértice. Opa. Que é o vértice. E se vocês observarem, lembrem que a nossa função, ela não é assim, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Então, vamos lá, ó. A, B, C. Bem isso, ó. Esse aqui é o C. Olhem bem para o gráfico, ó. Olha só, onde a parábola cortou o eixo Y, ó. Bem no menos 6, ó lá. Que é o... Então, aqui está o C. Certo? Outra coisa, a parábola, depois eu vou falar sobre isso, tá? Então, ó, o A não é positivo? A é positivo. Então, se o A é positivo, isso significa que ela é uma parábola com a concavidade. O que é concavidade? Concavidade é essa parte aqui da curva, ó, ela é voltada para cima, tá? Então, A positivo, a parábola é desse jeitinho aqui, ó. Eu costumo falar isso para os meus alunos. A parábola, ela é um sorriso. Se o A for negativo, significa que não está tudo bem. Então, a parábola, ela é uma carinha triste. Então, no nosso caso aqui, o nosso é positivo. Então, ela tem a concavidade voltada para cima, tá bom? Então, é um sorrisinho, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá bom?